Olá, querido ouvinte da Web Rádio Caminho da Paz. Meu nome é Cibele e a partir de agora você é meu convidado para o programa Espiritismo para Iniciantes, os primeiros passos na doutrina. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse espaço, os conceitos fundamentais do Espiritismo são abordados de uma maneira bem simples e objetiva, para que todos possam compreender. Nas últimas semanas, estamos tratando de assuntos relacionados à reencarnação. Na semana passada, falamos de uma etapa muito importante, que é a do planejamento reencarnatório. Vimos que nesse planejamento estão as principais situações pelas quais o espírito se programa a passar aqui na Terra para o seu aperfeiçoamento. Também dissemos que se o espírito estiver em condições morais e intelectuais, ele participa da escolha das provas que viverá na sua existência e que está nas suas mãos cumprir ou não com os objetivos que foram planejados. Seguindo ainda dentro desse assunto, falamos que um dos itens que planejamos antes de nascer é a escolha de quem serão os nossos pais. Por isso, hoje, vamos abordar um pouco mais essa questão do retorno do espírito à vida corporal, enfocando a união da alma ao corpo. Em que momento será que esse processo começa? Bom, os espíritos superiores nos disseram que a união começa já no momento da concepção. Ali, naquele instante, o espírito que irá habitar o corpo que começa a se formar, imediatamente faz sua ligação por meio de um laço fluídico, que vai se apertando cada vez mais até o instante em que a criança vê a luz. Vamos pensar num exemplo para ficar mais claro. Convido vocês a imaginar 2 carretéis de fio. Imagine que um dos carretéis está no plano espiritual e este está cheio de fio. Agora, imagine um outro carretel vazio no útero da futura mamãe. No momento da concepção, o fio que vem lá do carretel espiritual se liga ao carretel vazio que está com a mamãe. E à medida que o tempo da gestação vai passando, o carretel espiritual vai esvaziando, enquanto o que está com a mamãe vai enchendo à medida que o corpo do bebezinho vai se formando. A grosso modo, podemos imaginar a ligação espiritual ocorrendo dessa forma. Desde o momento em que o laço fluídico se liga ao feto em formação, o espírito que vai reencarnar ali começa a sentir uma espécie de perturbação que vai crescendo aos poucos. É o sinal de que adverte ao espírito que está chegando o momento de viver uma nova experiência terrena. Na fase da gestação, o laço fluídico que prende o espírito ao corpo ainda é fraco. Se o espírito que participou do planejamento reencarnatório não tem muita certeza de que poderá cumprir as provas que escolheu, ele pode recuar pela sua própria vontade, e aí o laço se rompe e a criança não vinga. São os casos de aborto espontâneo, ou seja, aqueles que não são provocados. Quando o desenvolvimento do bebê segue seu curso natural, à medida que vai se aproximando a hora do nascimento, o espírito perde a consciência de si. Suas ideias se apagam, assim como as lembranças do passado. Vocês se lembram que falamos aqui que somos espíritos milenares, que já vivemos inúmeras existências, não lembram? Pois é,
Justamente essa memória das vidas anteriores que o espírito já viveu é que são gradualmente apagadas. E isso não é por acaso. Tem uma razão muito importante que vamos ver em breve. Por enquanto, guarde essa informação com você. O espírito só vai recobrar essas lembranças após o seu desencarne, também de maneira gradativa, quando estiver de volta ao plano espiritual depois de concluída mais uma existência. Quando chega o momento do nascimento, o espírito ainda não está totalmente presente. Podemos comparar o estado dele ao de uma pessoa enquanto dorme. Quando dormimos, o nosso espírito se desprende temporariamente do corpo físico e vai para o plano espiritual, ficando preso apenas pelo laço fluídico. No caso do bebê que vai nascer, o espírito destinado àquele ser permanece no plano espiritual, ligado ao corpo pelo laço fluídico. Portanto, o espírito não presencia o momento do seu nascimento. Não há nenhum tipo de dor, de sofrimento, de angústia ou qualquer sensação que possamos imaginar. Assim que a criança começa a respirar, aí sim o espírito automaticamente se acopla junto ao corpo. É muito parecido com o que ocorre quando despertamos de uma noite de sono. Nesse momento, a união do espírito ao corpo é completa e definitiva. A partir daí, conforme os dias vão passando, o espírito vai aos poucos recobrando suas qualidades e suas aptidões anteriormente adquiridas e que haviam ficado temporariamente adormecidas. Assim que elas voltam a ser usadas pelo espírito, essas habilidades irão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que antes. Ele renasce trazendo as suas capacidades já de alguma forma trabalhadas anteriormente. Seu renascimento é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. É por isso que notamos crianças muito novinhas com habilidades que não sabemos dizer de onde vêm. Crianças que dominam instrumentos musicais, que fazem cálculos, que aprendem a ler e escrever antes do tempo, que possuem facilidades com línguas estrangeiras ou com a tecnologia, entre outras situações que podemos observar ao nosso redor. Agora vamos voltar novamente ao período da gestação. Dissemos que o espírito a ele destinado se liga ao feto por meio de um laço fluídico, certo? Pois bem, o espírito ainda permanece no plano espiritual até o momento após o nascimento. O que será que ele fica fazendo durante os 9 meses de gestação? Nesse período, acontece uma etapa muito importante, que é o processo de redução, miniaturização ou restringimento do perispírito. Parece complicado, mas não é. O perispírito, que é o corpo semimaterial que envolve o espírito, lá no plano espiritual, normalmente assume a forma de uma pessoa adulta e precisa voltar a ter a forma de criança. Por isso, no momento em que uma nova encarnação se aproxima, o perispírito, que é o corpo semimaterial que envolve o espírito, lá no plano espiritual, normalmente assume a forma de uma pessoa adulta. Mas, como uma nova encarnação se aproxima, ele precisa retomar a forma de criança. Por isso, o espírito é induzido a mentalizar a forma pré-infantil e o seu retorno ao útero materno. Essa tarefa não é curta nem simples, requisitando o apoio de trabalhadores especializados nessa atividade. No livro Missionários da Luz,
de Chico Xavier pelo espírito André Luiz, temos uma informação bem interessante. Lá diz que um trabalhador espiritual recebe a tarefa de acompanhar bem de perto a reencarnação do espírito, até que ele atinja 7 anos após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará plenamente consolidado. Esse trabalhador espiritual auxiliará o reencarnante a ligar seu perispírito, molécula a molécula, no feto em formação, e também protegerá a mamãe contra o assédio de forças menos dignas que possam vir a querer prejudicar o reencarnante. Agora, vamos falar do bebê que está sendo formado. Ele irá buscar na carga genética dos pais os elementos essenciais para a formação do seu corpinho. Já a personalidade é do espírito e não é herdada dos pais biológicos. Outra questão importante é que o espírito pode trazer em seu planejamento reencarnatório a necessidade de passar por uma experiência vivendo alguma doença ou mesmo uma deficiência física. Nesse caso, o perispírito carrega em si a imperfeição e, enquanto vai se ligando molécula a molécula ao corpo físico, ele vai imprimindo nesse corpinho em formação o problema que deve trazer para a existência terrestre a fim de cumprir a prova que escolheu. É a lei de causa e efeito atuando desde o momento da formação do corpo que conduzirá o espírito a oportunidades de aperfeiçoamento moral. Com essas informações, fechamos o primeiro bloco do nosso programa de hoje. Já retornaremos com o programa Espiritismo para Iniciantes, os primeiros passos na doutrina. Não saia daí!